Boa noite, galera, mais uma vez aí com vocês nessa nossa comunicação do nosso projeto daí da Casa da Luluzinha. É a casa da nossa grande amiga e divertida Luluzinha, aquela que diverte todas as criançadas. Bem, galera, vamos ver se a gente agora podemos estar falando um pouquinho mais do meu pé de laranja lima. Tô aqui postando no Face do Zezinho que tá dando erro, que tá horrível a minha internet. Espera que eu vou ver se eu consigo atualizar, porque tá só Deus na causa. Então assim, tentar novamente, vamos lá, peraí. Param, param. Então assim, galera, eu queria agradecer a todos vocês aí que estão participando e nos ajudando aí nesse projeto, na qual a gente está lutando e correndo atrás para poder estar fazendo e trazendo tudo aquilo que nós aprendemos quando criança, para essas crianças de hoje que não tiveram oportunidade. Peraí, vou tentar reiniciar, publicar, vamos ver o que vai dar no publicar. Então assim, galera, conto com apoio, conto com carinho de você. Eu vou estar falando aí sobre isso aqui, ó, tá vendo? Vou só mostrar a parte de cima, né? Então isso aqui, meu amigo, é um, deixa eu botar aqui, ó, a certidão de óbito. Essa aqui, sabe de quem é essa certidão? Do nosso grande amigo Raul. É daquele que vocês veem aí na novela do Meu Pé de Laranja Lima, né? Que foi escrito por Ivani Ribeiro, né? Que hoje não pode estar aqui para poder estar respondendo, né? Já partiu a nossa grande amiga, não sei qual é o vínculo que ela tem com meu pai, Benedito Ribeiro, e ela escreveu aí pra gente essa linda história que conta a minha história quando criança, né? Eu era uma pessoa que, como vocês, quem me conhece, sabe que eu sempre me mantive informado, né, em questão daquilo que nós tínhamos que aprender, até mesmo para poder nos defender, porque criança naquela época não tinha lei, né, não tinha direito de voz, porque o devido adulto, em questão da maturidade, achar que tudo era fácil, né, e não foi assim. Então assim, galera, conto com apoio, conto com o carinho de cada um de vocês que estão aí sempre nos ajudando e nos orientando para poder estar fazendo com que isso venha se tornar realidade. Então vou te apresentar aqui, meu nome é Alvinho, representado por Zezé, aquele que mais apronta e que mais apanha aí nesta novela, no filme, né, da década de 70. E para quem leu o livro, é só procurar nas livrarias, né, que vende livros antigos, que vocês conseguem encontrar. É só pedir o Meu Pé de Laranja Lima. Gente, deixa eu só te contar mais uma coisa. Eu estava vendo aqui a narração do livro, né, que eu vou até botar aqui, deixa eu botar aqui para poder com fundo e tentar o máximo possível não contaminar com o som, porque eu também falo muito baixo e acabe assim não saindo como eu quero. Então, peraí, deixa eu ver o que eu posso estar fazendo aqui. Peraí, os documentos, vamos nos vídeos, né? Será que tá no vídeo? Blá, 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 blá. Pum. Tá aqui. Vamos ouvir uma musiquinha dele? Então assim, galera, é muito difícil a gente que tá aqui lutando, correndo atrás, sabe? Pequena que vem para me salvar, venha ver cantar o menino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma pronto, aqui na internet é horrível, né? Então assim, galera, eu tô aqui contando um pouquinho sobre mim. Eu na minha criança, eu sempre tive um... Tipo assim, sabe quando você tem algo que tá incomodando? Sabe, tem algo te incomodando, que tem alguma coisa errada, porque você não consegue entender tanta maldade dentro de um ser humano para poder agir contra um ser criado por Deus devido à desigualdade em questão das suas opções e questão da realidade que eles vivem. É muito estranho. Então assim, eu, como eu te falei, eu sofri muito maus tratos quando criança, eu apanhei muito quando eu era pequenininho, mas vou te falar, eu dou graças a Deus, porque se eu não vivesse isso hoje, eu não entenderia, perdão, desculpa, eu tenho a língua presa e também tenho uma dificuldade de falar em português. Eu não entenderia hoje esse mundo que nós vivemos.
há muito tempo atrás, eu era criança e uma vizinha, né, que era amiga da minha mãe botou a casa à venda, lá de Nova Iguaçu. E o comprador, que é o escrivão, sei lá, que foi lá para ver, questão da escritura, etc., desceu, pediu essa vizinha, eu era bem criança, eu me lembro desse dia, e essa vizinha, ele falou, pô, essa mulher parece maluca, ela quer vender um patrimônio que só pode vender depois que seus filhos estiverem grandes com a assinatura deles. Isso ficou indagando na minha cabeça há muito tempo, porque como eu era muito apegado com meu pai, o Raul, eu não queria que aquela casa fosse vendida. Então assim eu comecei a... Aí eu fui no cartório, peguei esse atestado de óbito, fui onde ele foi enterrado. Eu sempre fui lá no túmulo, que você tem umas fotos aí no meu Face, onde eu converso com meu pai, foi naquela época, né? E peguei o registro, né, que era o certidão de óbito, que como eu sou registrado no nome dele, eu tenho esse direito, né? E fui lá para poder anexar juntamente com a planta da casa, que eu fui lá na prefeitura, no cartório, e peguei as cópias, né, da localidade, que naquela época foi dividido entre os moradores, na qual naquela época, porque o dono do local já não existia porque tinha morrido. Então meu pai comprou uma dessas partes, que na qual foi construída essa casa que vocês veem na novela, onde tem um poço, né? Que tem uma escada, que depois que a gente se mudou na novela, foi para outra casa, essa casa é de Nova Iguaçu. Então meu pai, acredito eu, juntamente com o Raul, que era o Milton, e o Benedito Ribeiro, que era o seu Paulo, juntou as histórias juntamente com o que eu já devia contar, porque eu contava tudo para o meu pai, em questão do que eu sofria. E meu pai começou, deve ter escrito esse caderno. Tem uma parte no vídeo, que eu estava vendo um vídeo narrado, que em breve eu vou estar postando aí para vocês poderem estar vendo e ouvindo. Tem uma parte que ele fala que um amigo que puxa as calças dele, né, toda vez que vê ele na rua, mas ele sabe dentro da gente que aquela pessoa é uma pessoa boa. Essa pessoa é o Ailton. Ailton já não faz parte mais da nossa história, porque ele já está ao nosso lado, do nosso Pai Deus, juntamente com seu filho. Então esse era a pessoa que tirava as minhas calças, que eu ficava irritado, que não podia sair pra rua e tirava. Era o Ailton. Tem coisas que na novela e nem no filme conta, no livro já busca essa história que não foi contada na novela e nem contada no filme. Então assim, gente, eu só tive certeza disso tudo porque tudo foi se confirmando, né? Se você for conversar com pessoas que me viram crescer, tudo que eles contam é o que está escrito na novela. Então quando eu fui botar isso, aí na época eu precisava de um documento da minha mãe com endereço, eu fui, peguei esse documento como filho e anexei juntamente com os contratos e entrei com o processo, que acabei deixando para lá e não fui no dia. Então isso foi dado um basta. Então assim, a minha mãe Jandira, ela na época me registrou no nome do Raul. O Raul é o meu melhor amigo. Era ele que me levava para os lugares, conversava comigo. Era ele também, Raul, ele passava a ser pela figura do meu pai, porque eu sou registrado o nome dele, que ele não é meu pai biológico, é meu pai por sentimento e criação, onde ele era meu grande amigo, né? Você pode ver que quando ele chega na cidade, que vai visitar o seu tio, que eu tenho uma foto antiga que eu vou estar procurando aqui, que é lá que mandaram para mim de Minas Gerais, aonde mostra que ele está com uma Bíblia e roupa de padre. Ele veio visitar o tio que morava em Nova Iguaçu. Então a novela ela resgata a história de Nova Iguaçu juntamente com a história de Jacarepaguá, que é a Estrada dos Teixeiras. Então todo personagem que está ali naquela novela, naquele filme, no livro, conforme eu vou vendo, eu vou interagindo e vou recordando a questão da lembrança quando criança. Uma vez, num outro vídeo, eu falei sobre vocês, quando eu estive na Estrada dos Teixeiras. Se você vê onde o Zezinho, no filme, né, antigo, não esse novo, que não tem nada a ver com a história, que está totalmente oposto, não tem nem sentimento,
esse antigo, o Zezinho ele tá com a godóia e o pé de laranja lima bem fininho, né? Onde ele senta e faz de cavalinho, e aonde tem aquela cerca de madeira. Aquilo ali é a cena onde era a Estrada dos Teixeira, hoje a Márcia, que moradora lá da Estrada dos Teixeira, lá no ponto final, né? Uma pessoa que é da minha geração, mora. E ao estar lá, que eu fui tomar um cafezinho com ela, né, de manhã, eu pedi licença a ela e pedi permissão para eu poder estar visitando o lugar onde eu brincava e interagia com os meus amigos e colegas, que eu adorava brincar naquele lugar, em frente à horta da Dona Chiquinha, à beira do rio, e onde eu ficava brincando e conversando com a minha árvore. Eu avistei a árvore ali, deu para ver, ela estava toda cheia de mato em cima. A próxima vez que eu for lá, vou pedir novamente permissão, vou até de bermuda ou com essa calça que eu tô hoje, e vou lá para poder ver. É essa árvore que eu conversava. Quando eu cheguei lá, eu não consegui me conter, eu chorei até não querer mais, chorei de soluçar, porque é como se eu voltasse no tempo. As lembranças estão tão eficazes, estão tão guardadas. Quando eu fiquei com febre, que é aquela cena da novela onde você vê que o Zezinho quase no final da novela, onde seu pai começa a conversar sobre o seu presente, que no caso eu ia receber, em questão do livro, tem uma parte ali naquela parte, quem cuidava, aquele médico que estava cuidando, né, que está a Jandira na novela, isso na parte da novela, tá, que eu falo, né, desse filme agora não, porque no filme também mostra. A novela, eu fiquei com febre, acho que eu não sei se foi mais 3 ou 4 dias. Esse médico era lá do Frei Luiz, aonde cuidava de mim. Quando o Raul, que era espelhado pelo português lá em Nova Iguaçu, as pessoas me falavam que eu era filho de português, porque eu era muito branco, ainda sou branco. Né? Então, quando eu era criança, era branca, e a mãe da Cristiane, que eu não lembro agora o nome dela, Dona Lourdes, não lembro agora, falava que eu era filho de português. Então, assim, criou a versão portuguesa e textão ao Raul, porque ele era o meu melhor amigo. Aonde o esposo, que era o pai da Cristiane, do meu amigo Cláudio, que hoje eu não tenho, devido ao preconceito que ele sente a minha pessoa por eu ter uma opção diferente da dele, o pai dela era uma pessoa que também era meu melhor amigo. Eu chegava lá, comia biscoito, tomava café, eu gostava como se eu estivesse na minha casa. E assim na Estrada dos Teixeira também, na casa do, não sei se era o pai do Marquinhos, né, que é lá do sítio do Marquinhos, que eu gostava muito de invadir para roubar a fruta, né, que era manga, goiaba, que tinha naquele lugar. E ele também se tornou um grande amigo para mim também, né. Hoje alguns ainda permanecem vivos, já não, Teixeira já não é mais da mesma forma que era antigamente, onde havia assim, muita roça e sítio. Agora está bem mais evoluído, com mais casa, né, bem mais desenvolvimento. E tá ali. Então assim, agora com o vídeo narrado e com a atenção do livro, eu vou, quando eu estiver nas minhas viagens, pegando meus cometas raros para ir para outros planetas, para poder estar vendendo meus DVD, para poder conseguir fazer a Páscoa desse ano, eu venha tá indo já lendo o livro, porque eu percebi que o livro ainda tem mais coisa que a novela e o filme não conta. Então você que está aí prestando atenção no meu vídeo, que tá aí me acompanhando, não sei de onde você, qual programação, não estou aqui para poder ganhar fama e muito menos dinheiro, que seria muito bom, porque o plano que eu tenho para esse dinheiro é criar uma instituição e resgatar os ensinamentos e educação de como era na minha época, na década de 70, porque eu sou de 78. Eu peguei o desenvolvimento da evolução no entendimento de hoje. Então eu vou estar lendo aqui para você, então eu vou falar os nomes dos personagens, tá? Para que vocês possam estar entendendo e assim vocês vão ver um pouquinho o que eu estou explicando aqui para você. Vamos lá, peraí. Bem, galera, então vamos lá. Segunda circunscrição, tá? Eu sou péssimo um pouquinho na leitura, mas eu gosto de ler. Registro Civil das Pessoas Naturais. Primeiro Distrito de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Avenida Nilo Peçanha, 516, Sobrado, Centro, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. CEP 26.220.010. Josiane Chapeta de Oliveira, oficial responsável. Tá? Então tá aqui, ele está registrado, tá?
eu pedi para autenticar, reconhecer, porque como é meu pai de registro, eu tenho direito, né? Não é meu pai de sangue, mas é meu pai de registro que eu considero até hoje. Certifica que, revendo o livro número 21C do registro de óbito dele, a filiase 182 sobre o número de ordem 15289, consta o de Raul, tá? Português, assim seja, falecido em 14 de maio de 1984. A novela foi exibida em 85. Às 8h10 no inípice posse do sexo masculino, filho de com a idade de 32 anos, ele era bem novo, né? Hoje eu estou com 40, né? Então quando eles começaram a se relacionar juntamente com Jandira, minha mãe era bem adolescente naquela época, então assim, bate, né, com o que eu falo e sempre falei. O engraçado é que quando eu falo, antes de eu ver o filme, eu ver a novela, sem ter conhecimento do livro, né, eu falava dessas histórias para minha tia lá de Curicica, né, que hoje eu não tenho mais no meu Face devido a, sei lá, não quero me meter nisso, né, cada um responde por si. Então aqui só está confirmando o que eu já falava, né, que foi esquecido, porque como eu te falei, o médico que cuidou de mim era do Frei Luiz. Então acredito eu que após que eu vou dar continuidade aqui para você entender. Com a idade de 32 anos. Profissão fotógrafo. Estado civil, casado com Jandira. Residente na rua Andréia, 105, Três Corações. Natural de Minas Gerais. Causa da morte. Hematoma subdural. Anemia aguda por hemorragia interna. Médico atestado John Milton de Silveira Lopes. Local, sepultamento do cemitério Jardim da Saudade. Foi muito bem enterrado. É lá que eu tiro aquelas fotos que você vê em um dos meus feitos. Não sei se está no do Bolo ou se está no da Glorinha. Você pode ver essas fotos lá e acompanhar um pouco da minha história dessa época, né? Porque lá também foi enterrado o meu irmão Milton, né? Que era o representante desse meu pai, que seria por sangue filho da minha mãe, né? Assim, por consideração, claro, oficial, né? Desculpa. Nova Iguaçu, declarante óbito lavrado em 14 de maio de 1984. Observações, aí entra uma observação. Aí eu quero entender que observação é essa, que eu nunca vi. Vou morrer e nunca presenciei essa observação. Então vamos aqui entender. O falecido deixou bens. Aí eu vou te explicar aqui para você não entender da sua forma, porque as pessoas geralmente já têm a forma de querer julgar outra pessoa pelo que é. Acho que é assim, todo mundo vai ser igual. Então assim, quando eu falar bens, eu quero saber que bens é esse. Porque eu não morri, eu estou vivo, eu tenho direito. Cadê esse bem que eu nunca vi? A Jandira se esconde de mim, que parece que eu tenho uma doença contagiosa. Que eu não entendo, né? Como uma mãe independente do filho, porque meu filho poderia ser um traficante, ser um ladrão, pode ser o que for. É meu filho, não toca. Mas aí eu não entendo. Quer dizer, eu entendo. Eu sempre entendi. Só não conseguia enxergar o que estava diante dos meus olhos. E filhos, independente de ser filho dele ou não, eu sou registrado no nome dele, com o mesmo direito que a minha irmã, após a final novela, tem, que ela é concebida, ela me dá. Porque eu lembro que a tia do Raul, que tinha um carinho muito grande por mim, que é a mãe da Marília, né,
o pessoal aí que hoje, da Daniel, né, o pessoal aí de Nova Iguaçu, da mesma rua, era mãe, e ela me contava as histórias em questão da minha mãe, em questão das brigas do Raul com a minha mãe, e eu achava engraçado. Para ela era constrangedor, mas eu achava engraçado porque minha mãe, eu sempre me espelhei na minha mãe Jandira, né? Porque independente da vida dela, eu a amo independente do que ela seja, porque eu não sou igual a ela, eu sou bem diferente. Né? E se eu não vou até ela, porque existe uma barreira na qual eu não posso tocar independente da aceitação dela, entendeu? Então eu fico na minha. Mas assim, ela falou, né, que quando que é uma discussão, ela falou bem para ela, o único, devido aos maus tratos que eu recebia dela, né, até no lixo ela já me jogou por questão de estar com raiva do Raul. Muitas das vezes, uma tia minha lá de Jacarepaguá da Taquara, que mora no Pombal, lá nos prédios, falou que o meu pai, Raul, que eu considero, me levou até ela com a bunda com a marca de pau, de mãos, e me entregou a ela pedindo para ela tomar conta de mim, porque senão eu ia acabar morrendo na mão da Jandira. E eu era criança de colo. E aí a Jandira, com raiva, né, em questão do constrangimento, falou que se ela não entregasse, ia chamar a polícia e ia pegar a questão da criança que era eu. Então imagina o que eu já passei. Então se eu te levar em cada família que ainda está viva, ela vai te contar essa história e vai te me descrever como do livro. Ainda tem muita coisa ainda que eu vou estar percebendo. Porque o nome do meu pai, Benedito Ribeiro, está escrito no livro. Não é estranho? Eu acho, né? Aí quando eu ligo para Godoy ou para Lili, elas ligam o telefone na minha cara, sabe? Porque não tem capacidade de me ouvir as verdades, porque eu sei de onde saiu isso. Eu sei eu sei quem é a Dona Santinha, eu sei quem é a Dona, o seu Gabriel, eu sei quem é o Vavá, né? Aí antigamente a gente mentia porque tinha medo de apanhar, agora falar a verdade não presta. Eu tenho que mentir para agradar? Dá licença, né, meu amigo? Eu, hein? Que envelhece só é a carne, a alma continua do mesmo jeito. Então tá aí. Então, juntamente com esse documento, e com o do meu pai, que eu vou estar indo buscar do Benedito Ribeiro, eu vou entrar com uma ação na justiça. Não contra a minha família, mas pelos meus direitos. Se é meu, eu tenho a obrigação de lutar, porque olha, o que eu já passei para chegar até aqui. Eu vou te contar um segredo, meus amigos ouvintes que estão aí. Olha que constrangedor, eu vou falar em código, tá? Porque geralmente criança pode estar assistindo isso, então assim é melhor ficar em código, né? Eu quando era criança, eu tinha já a ação de ser o que eu sou hoje, né? Então eu brincava com os coleguinhas e muitas das vezes eu era pego pela uma das minhas irmãs, que era a Godoy e a Lili, e isso depois que Jandira casou e foi morar com o Raul, eu passei a ser criado pela Godoy, né? Depois eu vou te contar essas histórias, porque ali mudou, não era mais aquelas meninas que você via na novela Doce e Amargo que você via. Elas mudaram muito. Então eu passei a apanhar de Godoy. Então assim, galera, eu quando era criança, então eu já tinha essa opção. E quando eu era pego, muitas das vezes, em questão dos maus tratos, né, devido à má aceitação, em questão do constrangimento que ela sentia, em questão do que a sociedade pensava a respeito da minha vida, ela me colocava de joelho de quatro, né, ela colocava meu de joelho de quatro, né, e pegava aqueles vidros com pimenta malagueta, bem daqueles grandes, né, que queimava, e começava a lascar dentro do meu ânus. Dentro do meu ânus. Eu gritava, eu chorava, muitas das vezes eu perdia até a voz, porque depois disso tudo eu ainda levava uma surra para nunca mais ter que fazer. E infelizmente eu acabava fazendo escondido porque para não ter que sofrer esse tipo de agressão. Uma vez, no Natal, eu não vi ela no aniversário, não consegui ver porque minhas irmãs impedem que eu veja a Lili e a Godoy, elas impedem que eu veja a minha avó Estefânia, que eu chamo de mãe, que já está bem de idade hoje. Então assim, eu liguei para um dos meus sobrinhos, que era filho da Lili, e falei para ele que como eu já não tinha visto minha mãe no Dia das Mães, e não tinha visto no aniversário dela, e não tinha visto no Natal nem no Ano Novo,
que pelo menos na segunda-feira eu ia para poder pelo menos abraçar. Eu ia sair de Niterói para fazer meus trabalhos e aproveitar e dar uma passadinha lá para poder ver ela, que ela não precisava me atender. Só basta ela botar ela no corredor, eu dava um abraço, um beijo, conversava com um pouquinho e ia embora. Tá, e assim fiz. Quando eu cheguei lá no apartamento, né, da Lili, eu chamei, falei, Lili, toquei a campainha, ninguém atendeu. Eu vi que o visor apagou, né, aí pra não, eu vi que não quis atender, desci e vi que o elevador estava rodando, então eu imaginei que estava em casa e comecei a gritar. Aí eu falei, olha, aí como ela não estava atendendo, né, porque eu já tinha anunciado que eu iria. Aí eu comecei a dizer, olha, se você não descer, vou ter que chamar o seu esposo e vou falar o tipo de pessoa que você é. Isso sem saber ter conhecimento do livro, do filme e da novela, naquela época. Aí ela saiu da varanda e falou, olha, se você continuar gritando, eu vou chamar a polícia pra você. Eu falei, que chame, pode chamar. Tô aqui, ó, bonito e lindo, esperando pra que veja, mas olha só, você vai chamar. Mas quando eu ver o seu marido, eu vou falar o tipo de pessoa que você é. Aí, meu filho, assim ela fez, chamou a polícia. Quando a polícia chegou, ela já estava lá embaixo. A minha mãe desceu, tadinha, que não podia nem se movimentar direito porque lá não tem elevador. Ela desceu de escada. E quando o policial chegou, era dois policiais, estava na frente. Eu falei, ei, policial, tudo bem? Ele, tudo. Eu falei, não, qual o problema aí? Porque eu tô sabendo que chamaram você, qual foi o crime que eu cometi? Aí ele pegou e falou, olha só, porque ela tá falando que você, olha só, tá vendo? Aquela ali é minha irmã. Infelizmente, assim, eu não posso responder por ela. Aquela senhora ali, ó, que é o filho dela que tá trazendo, é minha mãe, que eu considero que é minha avó. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já tô com uns 37 anos, vou fazer 37 anos. Você tem filhos? Eu tenho dois. Eu tenho um menino e tenho uma menina. E você tem filhos? Ele falou assim, tenho. Você tem? Eu falei pro outro guarda, o policial que estava do lado dele. Tenho. Então eu falei, olha, se você tivesse filho, eu sou gay, né? O que vale ao respeito, a opção é uma escolha. Agora, se o filho fosse gay, você botava ele de quatro em cima de um vaso sanitário e lascava pimenta managueta dentro do ânus do seu filho? Ele olhou para dentro dos meus olhos, olhou para ela, aí a minha irmã pegou, que era a Lili, e falou, Zezé, eu tenho nojo de você. Eu peguei e falei, olha Lili, infelizmente não posso responder o mesmo por você. Independente de tudo, você é minha irmã e eu te amo. Fazer o quê, né? Agora, se eu for para a delegacia, você vai junto. Aí o policial chamou, conversou, eu peguei a assinatura, eu comecei a chorar, abracei minha mãe, dei um beijo, apertei a mão do policial, falei, tá tudo bem, não precisa nem dar documento. E assim foi feito, né, em questão, isso. Se você vê que a, a falta de amor é tão grande que uma irmã teve a capacidade de chamar a polícia para o próprio irmão. Teve uma vez, quando eu era criança, que eu morava na Godói, com a Godói lá na Taquara, na rua, lá atrás, nos prédios da Caixa Econômica, né? Morei um tempo lá na Visconde de Seca, 143, na Taquara. E lá eu já tentei até me jogar lá de cima, do 16º andar, por causa das eu dormia dentro dos prédios, lá em cima do térreo, dentro dos buracos, para poder não sentir frio, para poder fugir das surras, que eu tinha medo de apanhar, já era adolescente. E a Godoy, uma vez, ela... E ali eu morava com ela, eu cuidava do filho dela, né, mais novo. Eu saía com ele pra rua, passeava, levava ele no play, ia pra piscina, mas sempre eu era tratado com indiferença porque, independente de morar com eles, eu não era filho deles, eu estava ali de favor. Isso para mim era constrangedor porque eu percebia as coisas, porque as pessoas, eu começava a ver em questão das atitudes no olhar que eles passavam para mim. Não precisava nem falar, eu já sentia. Mas o que me fazia feliz era ouvir uma rádio naqueles de pilha, ouvir minhas músicas, né, como Metallica e essas músicas que me distraía e me tirava um pouco do foco dos pensamentos em questão da vida que eu levava, porque sempre eu era submisso. A minha letra, eu só gosto de escrever de letra de forma. Na novela mostra, o padre mostra que em questão da cópia que eu mando pro rapaz do bar, pra minha mãe, aquele caso do bar, da Jandira, aconteceu lá na estrada dos Teixeira. Não é à toa que nossa família tem nome. Se você perguntar quem é Paco, tem gente que vai falar coisas boas e tem gente que vai falar coisas ruins.
E até quem fala mal de mim me descreve do livro, porque só eu sei o que eu vivi diante dos constrangimentos e questão das pessoas. Graças a Deus eu soube interagir, ter boas amizades e respeitando a todos como família, porque eu sou de uma época que era roça. E professor, como eu sempre falo, levava flores. E respeito, para nós, sempre foi fundamental. Então não era fácil. Então a gente pedia, a gente corria atrás. Eu sempre conseguia lutar, sempre usava entretenimento, sempre inventava as coisas. Então eu ia falar outra coisa que eu acabei esquecendo. Mas olha, então assim, então vocês que puderem me ajudar aí, né, para poder conseguir a autoria desse livro, é só entrar em contato comigo no Facebook do Zezé e Luizinho. Pode ser que futuramente eu mude o nome, tá? Mas aí eu coloco abaixo na descrição para que vocês possam estar aí junto com a gente acompanhando o nosso trabalho. Vou pegar um cafezinho enquanto você ouve essas músicas aí. Só um ano, a minha vida em branco não vai ficar. Sou só um bicho passageiro de verão. Tenho mágicas meu coração é grande. Girassol que gira. O cabelo da orelha começando a crescer os cabelos de novo, vai ficar igual a metatônica. Vamos ver um pouquinho, enquanto dá um pouquinho de tempo, se caso acabar, te dá continuidade na outra programação, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos ver esse aqui. Vou comprar um pouquinho da história. Depois eu vou postar no Face pra vocês ouvirem. Audiolivro. O meu pé de laranja Lima. José Mauro de Vasconcelos. Primeira parte. No Natal. Às vezes nasce o menino diabo. Capítulo 1. O descobridor das coisas. A gente vinha de mãos dadas, sem pressa de nada pela rua. Totô Cavinho me ensinando a vida. E eu estava muito contente porque meu irmão mais velho estava me dando a mão e ensinando as coisas. Mas ensinando as coisas fora de casa. Porque em casa eu aprendia descobrindo sozinho e fazendo sozinho. Fazia errado.